Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida, nesta quarta-feira, em que o Ministério da Saúde viveu ali momentos que pareceram de despedidas, com o pedido de demissão do secretário de Vigilância em Saúde, o Anderson de Oliveira. Mas Mandetta conseguiu, o ministro Luiz Henrique Mandetta segurou a demissão do secretário, a equipe fica enquanto Mandetta permanecer no cargo. Mas nem só de saúde vive o governo do presidente Jair Bolsonaro. Hoje a melhor notícia veio do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, foi dada pelo ministro Marcos Pontes, que hoje é o nosso entrevistado aqui na Rede Vida. Ministro, muito bem-vindo. É um prazer receber o senhor aqui na Rede Vida. Bom, prazer meu, obrigado pelo convite, né? E realmente tem notícias boas. Pois é, aqui à mesa comigo, José Maria Trindade. Boa noite, Zé Maria. Mais um Frente a Frente nesta noite aí, que notícias aqui para os nossos telespectadores não faltam. Pois é, salve, muito boa noite. Se espere e se assegure, porque o ministro tem muito o que falar aqui, novidades inclusive sobre este inimigo invisível, que é o coronavírus, que está espantando o mundo e paralisando a todos. O ministro Marcos Pontes, ele definiu ali um ministério muito difícil de ser organizado, porque reuniu várias tendências, ciência e tecnologia, comunicações, e eram todos ministérios muito fortes. E o ministro conseguiu azeitar esse ministério, ajustá-lo. Ele é um oficial da Força Aérea Brasileira, né, está na reserva, foi o nosso astronauta, né, esteve muito tempo estudando para ser astronauta e voltou, então, para esse cargo importante de ministro. Ministro, hoje foi um dia muito pesado para o senhor, eu queria até agradecer a sua vinda aqui ao Frente a Frente, né, dos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília, e principalmente por conta de um estudo novo, estudo inovador, do Brasil, que está em experiência, o senhor anunciou, né, hoje, um tratamento novo contra o coronavírus. Como é que é esse tratamento, ministro? Olha só, essa é uma notícia muito boa. Aliás, eu participo de um grupo internacional de ministros. Nós temos várias iniciativas acontecendo em vários países. Esse intercâmbio de informações é muito importante. E aqui no Brasil, né, nós não deixamos nada, né, a dever com nenhum desses outros países. Nós temos pesquisadores de altíssimo gabarito e nesse teste especificamente, o que acontece nós estamos na última etapa, né, de testes de um medicamento que ele possui a característica de inibir a reprodução do vírus, né? E isso nós começamos lá em janeiro, um dos nossos institutos, o LNB, o Laboratório Nacional de Biociências, que fica em Campinas, dentro do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, é uma das nossas organizações sociais, e dentro desse laboratório eles começaram a primeira etapa lá em janeiro, e essa etapa isso se chama reposicionamento de drogas, né? Utilização de uma droga já existente para outra finalidade, para outra doença. Então eles testaram 2.000 drogas diferentes, utilizando inteligência artificial e uma computação bem pesada, né? 2.000 drogas diferentes para ver, é um quebra-cabeça gigantesco, para ver qual das moléculas conseguia anular, vamos dizer assim, essa capacidade do vírus de se reproduzir. Essa é a primeira fase. Dessas 2.000 drogas, eles reduziram para 5. Dessas 5, entraram na segunda fase, que é um teste in vitro, usando células reais, moléculas reais, testadas em laboratório, e verificaram que 2 delas tinham um efeito muito forte em cima dessas células. Uma delas especificamente atingiu 94% de sucesso na inibição do vírus. Então, essa se tornou naturalmente a candidata para a terceira fase, que é o teste, nós chamamos de testes clínicos, ou seja, com pacientes de verdade, né, pessoas de verdade. E onde é que vão ser feitos esses testes em pacientes? Esses testes eles se iniciam agora, nessa semana, já foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde. É um padrão, é um protocolo conhecido. O protocolo não é diferente, é um protocolo internacional, muito rigoroso, né? E isso vai ser feito com 500 pacientes em 7 hospitais, né? Talvez o número seja aumentado para 10, mas por enquanto são 7 hospitais, no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília.
E a ideia é que desses 500 pacientes que entram na internação, por que tem que estar internado, né? Porque precisa se manter um controle muito grande, né, a respeito de como que eles estão recebendo esse medicamento e qual o resultado, né? Então, estão na lupa ali durante 5 dias. Que apresentam os sintomas. Isso, o paciente tem que estar em UTI, internado. Paciente grave ou qualquer paciente que esteja internado pode ser testado? Na verdade, nesse protocolo, né, os pacientes são acima de 18 anos, logicamente com todo o consentimento dos pacientes, tem todo um procedimento legal para isso, né, que está previsto nos protocolos também. Na internação, eles têm que estar apresentando sintomas como febre, dificuldade de respiração, ele tem lembrando que eu não sou médico, né? Mas uma radiografia que indique, né, uma tomografia que indique essa situação, né, que dê as características para o médico de que realmente aquele paciente, e logicamente ele tem testado positivo no COVID, então é um paciente que se torna um possível candidato, né? E é rápido, né, ministro? 14 dias? 14 dias. O que acontece é que em 5 dias ele recebe o medicamento, né, dentro do protocolo, que eu não sei exatamente como que quanto que é por dia, etc., mas ele recebe medicamento por 5 dias, depois ele fica em observação por mais 9 dias, né, então dá um total de 14 dias por paciente. Considerando que são 500 pacientes e no fluxo de entrada de pacientes, a gente imagina que com essa quantidade de hospitais, esse teste total, né, clínico com os 500 pacientes deve levar cerca de 4 semanas. Ou seja, daqui a 4 semanas a gente vai saber, né, se essa droga tem efeito realmente e se ela consegue inibir esse vírus, e aí a gente pode liberar, né, para ser utilizado pela população. E a cloroquina? Não é a cloroquina, né? Não é a cloroquina, não. A cloroquina tem outros protocolos. A hidroxicloroquina, é melhor falar o nome certo para não confundir. Esse tem outro protocolo já acontecendo no Brasil e em outros países também, mas não é. Esse é uma outra droga e tem uma novidade, uma característica. Por que o senhor não diz o nome do medicamento? É importante não dizer esse nome, mesmo porque eu falei, olha, eu não quero nem saber para não ficar tentado a falar. Mas é uma droga conhecida, né? É conhecida, é uma droga que ela tem, essa é uma característica muito importante, que ela não tem efeitos colaterais fortes. O que significa? E a gente pode ser utilizado, inclusive, para crianças, pediatra, etc. Então, mas lembrando que sempre... Isso porque o senhor não sabe qual né? Se você soubesse. Mas porque eu fui informado das características, mas não do nome. Eu falo, não quero nem olhar esse nome. Mas o que acontece é que, sendo uma droga com essas características, e, obviamente, todo o uso tem que ser feito com receita médica, tem que ser feito através da indicação de médico, a pessoa não pode ir lá simplesmente tomar remédio por conta própria, né? Ela não serve para prevenção, né? Isso é importante ressaltar, que eu vou tomar antes aqui para ficar prevenido, não funciona assim, ela funciona em cima do vírus, uma vez estabelecido, e é importante que as pessoas esperem, tenham paciência. Eu sei que é uma situação, é uma boa notícia, mas tem que esperar esses resultados, porque tudo que a gente faz ali no Ministério, e tem que ser assim, é baseado em fatos, em ciência. Então, você vê que para chegar nesse ponto, desde janeiro, tem uma série de testes, depois testes com computador, depois testes in vitro, ou seja, tem uma boa indicação que esse remédio vai funcionar. Mas, lógico que existe ainda a possibilidade de não funcionar, e aí a gente vai testar outros. Essa pesquisa começou em janeiro, e esse mesmo instituto está testando alguma vacina aí que a gente possa ter aí mais para frente, ministro? Esse é um outro ponto sensacional, pelo seguinte, eu estou falando sensacional porque eu tenho muito orgulho dos meus pesquisadores, os pesquisadores do Brasil, né, que estão ligados ao Ministério, mas eu tenho muito orgulho desse pessoal aqui no Brasil, eles são reconhecidos internacionalmente, trabalham de uma forma muito abnegada para isso. Então, nós temos o LNBio, que está trabalhando com essa reposição de medicamentos, né? Além disso, nós temos outros locais no Brasil, nós temos os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, são institutos virtuais que conectam uma série de especialistas no Brasil todo sobre isso. Em fevereiro, no Ministério, nós criamos a Rede Vírus MCTIC. Essa Rede Vírus
é uma rede de pesquisadores, especialistas, instituições do Brasil que tem nos dado o direcionamento científico para onde o Ministério tem que ir nesse sentido. E aí, na questão de vacinas, que é outra das nossas prioridades, nós temos, por exemplo, o CT Vacinas, que fica na Universidade Federal de Minas Gerais, trabalhando com uma vacina bivalente, né? Vai servir para a influenza e para o coronavírus, mas a vacina demora um tempo maior para desenvolvimento, né? Então, isso tem sido feito, né, com um tempo ali, a gente espera que eles tenham um resultado excelente. E as pessoas às vezes falam assim, escuta, mas não estão desenvolvendo vacinas também em outros países, por que a gente simplesmente não espera ou usa o resultado deles? Veja bem que o vírus ele pode sofrer mutações e depende da localidade também, ou seja, depende do tipo do vírus que está circulando e se desenvolvendo aqui no Brasil. Então, nós temos inúmeros laboratórios espalhados pelo Brasil, trabalhando no sequenciamento do vírus, né, e eles são interligados com o nosso Laboratório Nacional de Computação Científica, que também é do Ministério, lá em Petrópolis, é um supercomputador, o maior da América Latina, que ele recebe esses dados todos, mastiga, né, calcula tudo aquilo lá e dá esse sequenciamento. É um vírus só, ministro, ou existem cepas É um diferentes? vírus, mas ele pode sofrer mutações. Aqui no Brasil, aqui já sofreu mutação, né, no Brasil. Já sofreu, é interessante que você recebe, você consegue, os pesquisadores que conhecem isso, através do sequenciamento, eles conseguem identificar esse vírus, ele é oriundo, vamos dizer assim, de, sei lá, da Itália, pode dizer, da Alemanha, mas agora eles estão Então é possível a reinfestação dentro, através dessas mutações? Desculpa, não entendi. A reinfestação. Olha, ainda, até onde eu sei, ainda não foi demonstrado que a pessoa que passou por esse sequenciamento, passou por uma contaminação e foi curado, entre aspas, né, recuperou, que ele seja recontaminado, né, tenha de novo essa contaminação. Que ele tenha a mesma doença, a mesma Covid-19. Isso não aconteceu ainda. Não aconteceu ainda, mas veja bem, se a gente olhar, lembrando que eu sou engenheiro aeronáutico de novo, né, mas quando a gente vê o caso de gripe, por exemplo, a gente tem que tomar vacinas de tempo em tempo. O líder sabe de tudo. A gente tem que tomar vacina de gripe, por exemplo, a cada ano. Os vírus, ele tem essa capacidade de sofrer mutações. Então, com esse sequenciamento que a gente tem feito nos laboratórios do Brasil, aliás, os Correios têm ajudado muito, levando os vírus inativos para esses laboratórios, para serem testados, nós conseguimos estudar os vírus que estão aqui e criar vacinas para o Brasil com maior eficiência e com maior área, né, espectro de atuação. O ministro, o combate ao coronavírus ele está sendo feito através de vários ministérios, um grupo, e os ministros estão sempre conversando e trocando ideias, experiências e, evidentemente, ajuda. O Ministério do Senhor, muito grande, né, envolve vários setores, tem várias etapas, várias frentes de combate com o coronavírus, né? Nós temos o Ministério com esse nome cumprido, né? Ciência, tecnologia, inovações, comunicações. Então, eu chamo de uma caixa de ferramentas que a gente trabalha junto com os outros ministérios. Tem gente que chama de X-tudo, né? Ajudando, né? Isso é importante, sabe? Eu gosto disso, de poder ser útil, né, para várias... Olha, tem tecnologia na agricultura, tem lá na infraestrutura, na saúde. Então, a gente trabalha muito em associação com os outros ministérios. E, nesse caso especificamente, nós temos mais de 130 ações contra o coronavírus no Ministério, 51 já completadas e muita coisa acontecendo em 3 frentes. Uma delas envolve a ciência, né, que foca diretamente na causa do problema, no vírus, né? Então, a gente está trabalhando aí com reposição, que eu falei agora há pouco, reposição de drogas. A segunda parte, nessa parte ainda é vacinas. Então, reposição de drogas, vacinas e testes diagnósticos. Também tem 2 ótimas notícias sobre isso, depois eu vou falar. Já tem produção no Brasil de testes diagnósticos? Exatamente. O simplificado, né? Isso eu vou falar daqui a pouquinho, que isso é um negócio muito legal. Deixa eu só ir para outra frente aqui. Essa é a primeira frente, na área de ciência. A segunda frente, na área de tecnologia e inovações. E isso, a gente precisa aumentar a capacidade dos nossos hospitais em termos de respiradores, em termos de equipamento de proteção individual, proteção coletiva. Então, nós temos também linhas de crédito, inclusive pela FINEP,
para empresas, para trabalhar nesse setor, inovações e tudo mais, para aumentar a produção do país desses equipamentos. Terceiro eixo são comunicações. Então, em comunicações, no Brasil, aliás, nós temos um projeto gigantesco, né, que é o MCTIC Conecta Brasil, que envolve aumentar a rede de fibra ótica e satélite, uma série de métodos que nós usamos para levar conectividade para o Nordeste, para o Norte, para o Centro-Oeste. O Brasil ainda é muito desigual com isso, então tem um projeto gigantesco em operação. Banda larga, ministro? Desculpa. Banda larga? Banda larga. E esse é um projeto que, você vê, em banda larga, a gente está falando em fibra ótica aqui de 100 gigabits por segundo. É extremamente rápido. Nós temos das nossas organizações sociais, a RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa, ela é responsável, né, em fazer essa parte. Lembrar que nós temos a Telebrás também, né, que trabalha em associação, colocando via satélite e também com fibra em alguns lugares. Então, a gente tem um arsenal muito grande, né, para ajudar nesse sentido. Aumentou o fluxo de comunicação aí com esse distanciamento social? Aumentou. O que foi observado é que o fluxo, por exemplo, o fluxo dos dias de semana costumava ter um pico maior no período vespertino, vamos dizer assim, lá para 7 horas da noite, 8 horas, quando as pessoas chegam em casa e vão ver a internet, etc. E no sábado era mais distribuído ao longo do dia. Então, agora está aparecendo sábados, né? Esse fluxo tem sido distribuído ao longo do dia. Perfeito. Nós estamos aqui no Frente a Frente com o ministro de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações. É o astronauta brasileiro Marcos Pontes que traz novidades aqui para o Frente a Frente. Se você chegou agora, espera, nós temos novidades e informações novas sobre o coronavírus e também sobre tecnologia. Nós vamos agora no intervalo, 2 minutos, estaremos de volta.